Glória a Deus, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Já na atividade aqui que Deus está permitindo, né? Poder estar fazendo meu servicinho do dia a dia. E estava aqui na beira da pia falando que este Deus lindo, maravilhoso, que me permite o fôlego de vida. E aí eu estava falando aqui com Deus, né? Falei, papai, eu tenho uma família tão linda, eu tenho uma família tão abençoada. Eu venho de uma geração tão grande, tão grande. E aí, às vezes, a gente olha assim e fala, a geração é tão grande. Mas a geração não se encontra um próximo do outro. E aqui eu falando com Deus, eu falei, Senhor, a gente pregamos, né? Porque pelo que eu aprendi, a gente tem que pregar o que a gente vive. Eu vejo tantas pessoas pregando o que a carne quer que seja falado. O que a carne deseja. Mas eu vim nesta manhã, pela misericórdia do Senhor, te dizer que se a gente, quando tem um fôlego de vida, quando temos ele, não procurar, né, viver bem as pessoas que a gente chama de parente, as pessoas que a gente chama de familiares, as pessoas que a gente diz que amamos, um vizinho, um amigo, um irmão, que seja, com um ser humano em si, em geral, verdadeiramente, muitas das coisas que a gente faz dentro das coisas do Senhor acaba sendo em vão. Porque pelo que eu aprendi, pela que a Bíblia nos ensina, o Deus que a gente serve é Deus de amor, não é? Como a gente pode pregar amor, como a gente pode pregar que Deus salva, que Ele perdoa, que Ele transforma, se a gente não adota isso para a vida da gente, se a gente não se alimenta dessa palavra como se fosse para a gente. Por que eu falo isso? Não sei falar bonito não espere isso de mim. Mas eu amo falar aquilo que Deus toca no meu coração para ser dito. Eu amo dar lugar para Deus me usar. Eu não sou nada se não for meu Deus. Eu não sou nada se Ele não estiver na minha vida. Mas eu vejo nos dias de hoje, isso me entristece o coração. Muitas pessoas falando de amor. Muitas pessoas pregando o amor se não vive. Deus, pela misericórdia dEle, nós somos todos pecadores. Todos cheios de defeito. Deus olha lá de cima e nos perdoa, não perdoa? Por que a gente não pode? A gente vive batendo na mesma tecla. Por que a gente não pode perdoar o próximo? Que com uma palavra nos magoou, com gesto nos magoou, que fez alguma coisa que não bateu de encontro o que a gente esperava. Mas, por que não perdoar? Quem somos nós para negar perdão para alguém? Se Deus não nega para nós, olha nós. E mesmo assim Deus nos perdoa todos os dias, porque nós somos falhos 24 horas. Então você, pela misericórdia, abra a mente nesta manhã, sabe? Eu falo todos os dias, Deus me ensina, eu preciso, e eu tô aprendendo, porque eu tô dando lugar para isso, viu? Porque verdadeiramente, eu vejo tantas famílias sendo destruídas, porque um não fala com o outro, outro não quer nem que toca no nome do outro, por quê? Porque lá atrás... E lembrar você, daqui a pouco eu falo. Lá atrás alguém fez alguma coisa para alguém. Uma semente foi lançada, uma semente do mal foi lançada, que estragou a vinha toda, Só que depois essas famílias tiveram o privilégio de conhecer a Deus, né? Essas famílias tiveram o privilégio de viver dentro das coisas de Deus. Então o passado, eu tenho certeza que seria assim, tinha que ser assim. O passado ficou aonde? Para trás. Porque quando se diz que servimos Deus, aceitamos Jesus como único Salvador, tudo se torna novo. Concorda comigo? Se eu estiver falando errado, que vocês me perdoam, mas enfim. É que nem eu falei, eu tô aprendendo todos os dias com meu Deus. Porque eu aprendi a perdoar. Eu era uma pessoa que só Deus para ter misericórdia. Tudo que me fazia eu guardava ali. Até que eu tive a oportunidade de ver, né, uma pessoa que eu amo até hoje, morrer, e a gente, através da morte dela, a gente aprendeu que o que atrai um câncer, uma doença maligna na vida do ser humano é a falta de perdão. E eu não quero isso para minha vida, eu não quero isso para a geração dos meus que estão hoje, né, pela misericórdia aqui, que são meus filhos, são meus netos, né, para minhas filhas, eu não quero. Eu quero verdadeiramente, assim,
ter oportunidade. Se eu fiz mal para alguém, me perdoa. Vou tentar dar o meu melhor sempre. Eu vou tentar ver onde eu errei lá e pedir perdão para que as pessoas possam me perdoar, para que as pessoas, principalmente Deus, porque como eu posso querer o perdão ou não perdoar ninguém se eu dependo de Deus para me perdoar, para me limpar, para me curar, para me salvar, para me libertar, para me transformar, para me restaurar, para me salvar. Eu dependo de Deus. Se você nessa manhã, né, tem mágoa de alguém, eu falo isso de coração, porque eu tô aqui falando com meu Deus e eu tô nesse propósito. Senhor, me ensina, se eu fiz mal para alguém lá atrás, se eu deixei a desejar lá atrás, que as pessoas possam me perdoar, e eu peço perdão em nome de Jesus, por qualquer ato meu, da parte minha cometida, que não foi do agrado do Senhor, que não foi verdadeiramente a minha intenção, mas acabei fazendo. Eu preciso que me perdoem, e eu preciso, para alcançar o perdão de Deus, o perdão de cada um de vocês também, porque se eu não aprender a perdoar, e eu perdoo a todos aqueles que um dia, né, fizeram mal para mim também, mas quem sou eu para continuar batendo naquilo? Eu não vou perdoar, eu não vou fazer, eu não vou perdoar. Eu vou perdoar sim, porque o Deus que eu sirvo é um Deus de perdão. O Deus que eu sirvo é o Deus da vida de todos. Olha só, gente, quem somos nós? Olha o que nós podemos parar e analisar o quê? Nós peca 24 horas, né? Erra 24 horas. Nós somos falhos até no pensamento. E Deus lá de cima, olha, oh meu Deus, Senhor, eu vou perdoar minha filha mais uma vez. E Deus não perdoa, por que a gente quer negar perdão pros outros? Por que a gente quer verdadeiramente ter uma oportunidade? Eu não vou perdoar falando, não, porque fez isso pra mim, fez aquilo. Quem somos nós? Quem somos nós sem Deus? Porque Deus sem nós, ele continua sendo Deus. E nós sem Deus é o quê? Nada. Então que nessa manhã você venha pela misericórdia dar ouvido. É apenas um vídeo, viu? Mas um vídeo que Deus tocou no meu coração, porque eu amo a minha família. Eu tenho uma família, uma nação grande. Uma nação. Eu falo que a minha família é uma nação. São 12 irmãos. E no meio deles, muitos um não consegue ter contato com o outro. Eu não sei, não quero saber, porque eu já falei, passado fica lá atrás. Mas eu sei que o Deus é Deus para quebrar essa maldição e lançar por terra. Ainda quero ter oportunidade de estar numa chácara com toda essa família minha, todos, sobrinho, prima, primo, não conheço metade, são geração grande. Eu acho que nós, nada na minha visão, a minha família acho que consegue levantar 2 cidades de tantos que eles são. Mas um não consegue ter contato com o outro. Mas o meu Deus é Deus de promessa na vida deles. Tem pastores, levita, pregadores. Deus levantou nações entre eles. Levantou profeta. Levantou pessoas verdadeiramente usadas. Mas ainda falta ser quebrada essa maldição. Porque eu amo a minha família. Meus parentes, meus familiares, abaixo de Deus é tudo para mim. Eu não conheço muitos, primo, não tenho contato com muitos, mas amo vocês também. Porque são minha família. Eu ainda vou ter oportunidade de estar com vocês, sim. Nem que for na eternidade, mas eu vou ter essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos nessa manhã.